horizonte, no canto mais distante lá, a tua mão está. Lá, acima do universo, nas linhas de um verso lá, a tua mão está. Se eu for ao céu ou ao mais profundo mar, ali tua mão está, ali tua mão está. Nem sempre eu posso ver, mas além do meu olhar, sim, Senhor, a tua mão está, a tua mão está. Na imensidão do firmamento, no tempo, em todos os momentos lá, a tua mão está. Agora o lá é aqui. Lá, no coração que chora, no abraço que consola lá, a tua mão está. Se eu for ao céu ou ao mais profundo mar, sim, Senhor, ali tua mão está, ali tua mão está. Nem sempre eu posso ver, mas além do meu olhar, a tua mão está, a tua mão está. Deus está quando amanhece, Deus está no fim do dia, Deus está, Deus está, conhece tudo, Deus está, e o que preciso nele está, Deus está, e é o meu consolo, Deus está, nossa alegria nele está. Se eu for ao céu ou ao mais profundo mar, cante a ele, ali tua mão está, ali tua mão está. Nem sempre eu posso ver, mas além do meu olhar, a tua mão está, a tua mão está. Se eu for ao céu, ali, Senhor, é verdade. Nem sempre eu posso ver, mas além do meu olhar, a tua mão está, a tua mão está.
Meus irmãos, boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo sejam sempre presentes sobre a nossa vida. Estamos entrando agora pelo nosso canal do YouTube da igreja, já testando aí mais alguma coisa, para de alguma forma diminuir as nossas dificuldades de estarmos congregados por conta da pandemia. Já havíamos feito até então as nossas devocionais gravadas e recentemente fazendo a live pelo Facebook e pelo Instagram, e a partir de hoje, se o Senhor permitir, até o dia que Ele quiser, estaremos juntos também apresentando os nossos trabalhos através dessa plataforma do YouTube. Por isso eu quero convidar você a que juntos possamos cultuar o Senhor, adorar o Senhor nessa noite, agradecendo ao Senhor por mais essa oportunidade. Estamos vivos para louvar, para bendizer o nome do Senhor, e hoje especificamente para estudarmos um pouco mais da sua palavra para as nossas vidas. Então vamos colocar as nossas vidas diante do Senhor. Eu quero que você chame aí os seus, aqueles que puderem, para que possamos nesse tempo agora que o Senhor separou, adorarmos o seu santo nome e nos prepararmos para ouvir um pouco mais da sua palavra, para a nossa edificação, para o nosso crescimento espiritual. Vamos orar? Senhor Deus Todo-Poderoso, nós somos gratos ao Senhor por essa semana, mais uma semana que o Senhor nos concede, que até aqui, ó Deus, tem caminhado como o Senhor permite, sobre o controle soberano do Senhor, e o teu povo, Senhor, provando da tua graça, da tua misericórdia e da tua bondade. Obrigado, Senhor, pela vida de cada um dos nossos queridos que nos assistem nesse momento. Rogamos as mais preciosas bênçãos do Senhor sobre a vida deles, e que o teu Espírito, ó Deus, use esse tempo para falar aos nossos corações, para tratar com as nossas necessidades à luz da tua palavra. Nos conduza nesse tempo. É o que nós humildemente oramos, agradecidos, no nome de Jesus. Amém. Eu quero ler com os irmãos, inicialmente, um texto da palavra do Senhor, que se encontra no livro de Deuteronômio, no capítulo de número 10, a partir do verso 12, que diz assim: Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor requer de ti? Não é que temas o Senhor teu Deus e andes em todos os seus caminhos, e o ames e sirvas ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, para guardares os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordeno para o teu bem? Eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor teu Deus, a terra e tudo o que nele há. Tão somente o Senhor se afeiçoou a teus pais para os amar. A vós outros, descendentes deles, escolheu de todos os povos, como hoje se vê. Circuncidai, pois, o vosso coração, e não mais endureçais a vossa cerviz, pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita suborno, que faz justiça ao órfão e à viúva, e ama o estrangeiro, dando-lhe pão e vestes. Amai, pois, o estrangeiro, porque fostes estrangeiros na terra do Egito. Ao Senhor teu Deus temerás, a Ele servirás, a Ele te chegarás, e pelo seu nome jurarás. Ele é o teu louvor e o teu Deus, que te fez estas grandes e temíveis coisas que os teus olhos têm visto. Com 70 almas teus pais desceram ao Egito, e agora o Senhor teu Deus te pôs como as estrelas dos céus em multidão. Amará, pois, o Senhor teu Deus, e todos os dias guardarás os seus preceitos, os seus estatutos, os seus juízos e os seus mandamentos. Considerai hoje. Não falo com os vossos filhos que não conheceram, nem viram a disciplina do Senhor vosso Deus. Considerai a grandeza do Senhor, a sua poderosa mão e o seu braço estendido, e também os seus sinais, as suas obras,
que fez no meio do Egito a Faraó, rei do Egito, e a toda a sua terra, e o que fez ao exército do Egito, aos seus cavalos e aos seus carros, fazendo passar sobre ele as águas do Mar Vermelho, quando vos perseguiam, e como o Senhor os destruiu até o dia de hoje, e o que fez no deserto, até que chegastes a este lugar, e ainda o que fez a Datã e Abirão, filhos de Eliabe, filho de Ruben, como a terra abriu a boca e os tragou, e bem assim a sua família, suas tendas e tudo que os seguia no meio de todo Israel, porquanto os vossos olhos são os que viram todas as grandes obras que fez o Senhor. Temos diante de nós o texto do livro do Deuteronômio, que consiste em sermões, na maioria deles sermões que Moisés está proclamando ao povo, que está às margens da terra da promessa. Imagine que esse povo passou por tantas coisas na sua peregrinação do Egito até a entrada de Canaã, e Moisés está aqui lembrando qual é o fundamento da existência daquele povo, e os exorta à obediência, lembrando que eles são o povo que foi amado pelo Senhor, o povo que foi escolhido por Deus, não porque houvesse alguma coisa que os credenciasse na presença do Senhor, mas porque Deus resolveu amá-los, e esse amor do Senhor se transformou em ações concretas na vida do povo até aquele presente momento, como seus olhos haviam percebido. E Moisés diz então, como é que nós responderemos ao amor do Senhor? Ele diz assim: vocês devem amar o Senhor, devem caminhar nos seus estatutos, nos seus caminhos, na sua palavra, de todo o teu coração e de toda a tua alma. Ames e sirva ao Senhor, porque Ele é o teu louvor, o teu Deus, que fez grandes e temíveis coisas e que os teus olhos têm visto. Queridos, nós somos chamados a responder em todo tempo, como povo do Senhor, ao amor do Senhor por nós. Somos chamados a obedecer a sua palavra, não por obrigação, mas porque o Senhor tem sido um Deus gracioso para conosco, como parte da aliança que Ele nos concede. Por isso que nós jamais podemos nos esquecer do propósito, da nossa resposta amorosa ao Senhor e aos grandes feitos do Senhor nas nossas vidas. Não importa se em bons tempos ou em tempos de crise, a palavra do Senhor nos diz que nós devemos responder sempre ao amor do Senhor com obediência, com louvor e adoração nas nossas vidas. E nós vamos, portanto, à luz daquilo que lemos nas Escrituras, tirarmos um tempo agora para louvarmos ao Senhor. O Ministério de Louvor da nossa igreja estará nos conduzindo em 2 canções, para que nós nos preparemos, para ouvir a palavra do Senhor e para meditar nessa palavra nessa noite que o Senhor preparou para esse propósito. Adore ao Senhor conosco neste momento com as canções Estrela da Manhã e também o hino que nos fala sobre a aflição e a paz que nós experimentamos na presença do Senhor. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos
mãos está tudo vencer. Resposta a todo aquele que clama. A verdade é tua palavra que não pode mentir. Por isso estamos aqui. Essa nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer. Resposta a todo aquele que o clama. A verdade é tua palavra e não pode mentir. Por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus, te louvamos, ó Senhor, te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor, teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus. Se paz a mais doce me deres gozar, se paz a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Embora me assalte o cruel Satanás e ataque com vis tentações, ó certo eu estou, apesar de aflições, e feliz eu serei com Jesus. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Meu triste pecado
a Jesus. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. A vinda eu anseio do meu Salvador, em breve virá me levar ao céu, onde eu vou para sempre morar, com remidos na luz do Senhor. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Amém. Senhor Deus e Pai, toda honra, toda glória e todo louvor sejam sempre dados ao Senhor, que é digno, ó Pai. Queremos Te engrandecer cada dia mais e mais, agradecer-Te por Tua obra maravilhosa e grandiosa sobre todos nós, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, amém. Irmãos, nós vamos abrir a palavra do Senhor no livro Evangelho de Mateus, capítulo de número 22. Do verso 34 até o verso de número 40. Mateus capítulo 22, do verso 34 ao verso 40. Diz assim a Escritura: Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho, e um deles, intérprete da lei, experimentando, lhe perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Temos diante de nós um dos conhecidos resumos que Jesus faz nos evangelhos quando perguntado a respeito daquilo que ele considerava o mais importante da lei, ou o resumo, da lei. E Jesus pontualmente faz, como em outros lugares sempre fez, essa afirmação de que os dois grandes mandamentos, dos quais dependem toda a lei e os profetas, como ele mesmo disse aqui, são estes: amar o Senhor acima de todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos. É interessante que na nossa compreensão normal, de
entendimento da palavra do Senhor. Todas as vezes que nós pensamos nesse resumo da lei, nós entendemos, ou pelo menos a maioria das pessoas entendem, que resumo é alguma coisa fácil, né? Quantas vezes, né, utilizando aqui a linguagem dos nossos estudos, né, educacionais, quando nós nos preparávamos para as provas, né, para os testes, para as avaliações, e era comum, né, eu imagino que continua sendo para os alunos, prepararem resumos, né, do conteúdo da matéria para facilitar o aprendizado. Nada de errado com isso, né? O errado é quando nós imaginamos que o resumo significa uma simplificação daquilo que está ali proposto como conteúdo, como matéria. Eu explico por quê. Quantas vezes, né, quando nós começamos a trabalhar ou tratar com as pessoas a respeito da espiritualidade, né, da fé, nós recebemos das pessoas a seguinte afirmação: olha, tudo isso é muito bonito, tudo isso é muito interessante, mas o que importa realmente, Jesus disse que é amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos. E as pessoas imaginam que, pontuando essas duas coisas, elas já têm, né, da parte da espiritualidade tudo aquilo que precisam. Só que nem sempre, né, nós imaginamos a profundidade desse resumo da lei que Jesus Cristo está fazendo aqui com a sua audiência, né, com aqueles que o inquirem a respeito dessas coisas. Vamos voltar um pouco, né, no tempo, nas Escrituras, não um pouco, mas muito, né, particularmente para o texto de Deuteronômio, capítulo 20, né, que é o texto clássico que trabalha sobre o chamado Decálogo, os 10 mandamentos, né? E esse Decálogo ele é repetido depois por Moisés no livro de Deuteronômio, no capítulo de número 5, aonde ele está ali apresentando para o povo de Israel, né, o fundamento, o âmago da aliança que Deus propõe com o seu povo. Quando nós olhamos, né, para esse chamado Decálogo, esses 10 mandamentos, né, nós estamos lidando com o âmago, com o centro da aliança que Deus tem para com o povo de Israel. E aquela linguagem, né, mais especificamente utilizada ali no livro de Deuteronômio, no capítulo de número 19, né, que é chamado do preâmbulo da lei. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, né, no livro do Deuteronômio, do livro de Êxodo, capítulo de número 19, o texto que antecede a apresentação dos 10 mandamentos, né? Quando Deus está falando, né, a Moisés a respeito de quem ele é em relação ao seu povo, né? A Bíblia diz que Deus manda chamar o povo ao pé do Monte Sinai, e ali Deus começa a falar à casa de Jacó, de Israel, por meio de Moisés. E no verso de número 4 está dito o seguinte: tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes, nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Foi o que Deus disse para que Moisés comunicasse, né, aos anciãos do povo, como preâmbulo da lei que seria entregue, né, dos chamados
10 mandamentos. No capítulo 20, então, né, Deus falou essas palavras e disse: olha, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes dará culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o teu nome em vão, o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Temos aqui, né, preâmbulo da lei e a lei apresentada no chamado decálogo, os 10 mandamentos. Por isso que nós precisamos entender que quando Jesus faz um resumo da lei, quando ele diz assim, olha, o fundamento, né, da lei, dos profetas, o pilar, o âmago é amar o Senhor acima de todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Nós precisamos nos lembrar que esse resumo contempla o que está aqui nos chamados 10 mandamentos, cuja divisão é: os 4 primeiros mandamentos tratam do nosso relacionamento com Deus, ou seja, é a forma como nós amamos o Senhor de todo o nosso coração, está dito aqui no texto. E os últimos 6 mandamentos apresentam a nós a forma como nós amamos o próximo. Então, por aí nós já podemos tirar uma conclusão que não é tão simples como muitas vezes as pessoas, né, aludem ao texto dizendo o seguinte: olha, o que importa é amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos. Eu queria que nessa noite, né, que nós estamos aqui nos ajustando, né, a essa tecnologia para os nossos estudos bíblicos, nós pensássemos sobre essas duas coisas, que é, né, o amor ao próximo e o que é amar a Deus. Vamos pensar nisso de acordo com os mandamentos ou com o resumo da lei que Jesus está apresentando no texto de Mateus capítulo 22. É fácil amar o próximo? É fácil mostrar esse amor horizontal, né, que é apresentado a nós por Cristo e que muitas vezes nós concluímos que seja alguma coisa muito simples de ser realizado? Vamos pensar o seguinte: como é o nosso relacionamento interpessoal, né? Como é que nós lidamos com as outras pessoas? É fácil amar as pessoas, né? Lembrando que muitas vezes nós somos tão preconceituosos, né? Nós somos maldosos muitas vezes nas avaliações que nós fazemos daquilo que acontece com as outras pessoas.
as pessoas nos irritam, as pessoas nos decepcionam, as pessoas criam dificuldade para a nossa convivência, né, social. Percebam que não é tão fácil amar ao próximo como nós imaginamos que seja, né? Porque quando Jesus faz esse resumo da lei, Ele não quer tornar as coisas para nós mais fáceis, mas Ele quer que nós percebamos com o nosso coração que como nós somos falidos espiritualmente, né, no cumprimento da palavra do Senhor, no cumprimento da lei do Senhor, no cumprimento da ordenança do Senhor. Porque o resumo nos diz: ame o próximo como a nós mesmos. Mas quando nós olhamos para o detalhamento, né, que o Êxodo capítulo 20 nos apresenta, do que isso significa, né, do honrar o pai e a mãe, né, do não matar, não adulterar, não furtar, não levantar falso testemunho, não cobiçar. A lei tem em vista coisas que são reais, coisas que são palpáveis dos nossos relacionamentos interpessoais. E às vezes nós nos dirigimos, né, em considerar a vida uns dos outros e achamos que é tão fácil muitas vezes, né, lidar com o amor ao próximo ou expressar esse dito amor ao próximo, e nós nos esquecemos que o próximo muitas vezes não é, ou na maioria das vezes não é uma pessoa amável como nós consideramos que seja. Então pense bem, esse amor horizontal, ele é fácil de ser demonstrado, seja no nosso relacionamento conjugal, seja num relacionamento familiar, pais e filhos, seja num relacionamento que acontece nos locais de trabalho. E eu nem vou dizer no relacionamento que acontece, né, na comunhão da igreja. Amar não é uma coisa tão simples, tão fácil, como muitas vezes pretendemos que seja, à luz do nosso entendimento equivocado da palavra de Deus, né, de amar o próximo como a nós mesmos. Nós somos muito mais tendenciosos, né, a sermos maldosos uns com os outros, preconceituosos uns com os outros, sermos críticos uns com os outros, né, pensarmos os nossos próprios interesses, né, antes dos interesses do próximo, do outro. Então eu quero perguntar para você: você acha que é fácil amar o próximo como a si mesmo? Então o entendimento da palavra do Senhor requer que nós vejamos, né, a profundidade daquilo do que participamos. Vamos pensar então no que significa amar o Senhor acima de todas as coisas. Às vezes também, né, de forma muito equivocada, as pessoas estão alardeando a facilidade que é amar o Senhor, né? E você pergunta, trava algum diálogo com as pessoas a respeito disso, e elas dizem assim: não, o que importa é que eu amo o Senhor acima de todas as coisas. Como amamos ao Senhor acima de todas as coisas, se no detalhamento que a lei nos diz o que significa esse amar o Senhor acima de todas as coisas, tem a ver com a honra que é dada única e exclusivamente ao Senhor, né, sobre a exclusão de qualquer outro tipo de adoração paralela ao Senhor, do culto a qualquer outra coisa, né, que rivalize com Deus,
do zelo, né, pela adoração ao Senhor, no dia próprio escolhido por Ele para a adoração, do viver à luz do seu nome, que é um nome honrado, que não pode ser tomado em vão. Como é que nós imaginamos que seja fácil, né, olhar esse amor vertical com o mesmo olhar que nós sustentamos para o amor horizontal? E nós nos esquecemos, né, de que nós estamos muitas vezes tão empenhados, né, em promover o nosso próprio reino, os nossos próprios interesses, as nossas próprias coisas. Estamos tão devotados a tantas coisas e devotados a nós mesmos. Como é que nós imaginamos que seja essa relação com o amor vertical, com o amor ao Senhor? Precisamos nos lembrar, né, que uma coisa está ligada à outra, né? O amor horizontal e o amor vertical. O apóstolo João, escrevendo na sua primeira carta, lá no capítulo 4, ele nos diz algo muito interessante. Ele diz assim: como é que nós podemos dizer que amamos a Deus a quem não vemos, se nós não amamos, né, ao outro, ao próximo, a quem nós vemos? João está dizendo que uma coisa está tão ligada à outra, que a falha no amor horizontal também reflete uma falha no amor vertical. Então precisamos considerar, irmãos, que as coisas não são tão simples, não são tão fáceis como nós supomos que sejam. De que o resumo que é feito da lei, né, de que simplesmente é amar a Deus de todo o nosso coração e amar o próximo como a nós mesmos, seja uma coisa simples. E não é, porque ela se reveste de uma profundidade tremenda, tamanha, que nós não consideramos. Para mim, que de fato, né, deve ser pontuado aqui quando nós consideramos isso, né, que Jesus está chamando a nossa atenção no resumo da lei, para que nós consideremos a falha, o fracasso do nosso coração em demonstrar amor tanto para com Deus quanto para com o outro. Porque o amor não é alguma coisa natural a nós pecadores, não no sentido que as Escrituras nos chamam a mostrar esse amor, porque esse amor só pode vir por meio de uma intervenção sobrenatural de Deus na nossa vida. Por isso, queridos, que à luz do texto, tanto do resumo da lei, como do chamado decálogo, nós precisamos nos lembrar que esse texto não é aplicado inicialmente a você e a mim. Por que é importante nós pensarmos isso? Porque algumas vezes, né, nós encontramos a nós mesmos pensando, considerando quanto da lei nós somos capazes de cumprir, né? Porque nós dizemos assim: olha, se o resumo da lei é isso, se eu tenho que amar o Senhor acima de todas as coisas, se eu tenho que amar o próximo, né, como a mim mesmo, isso é muito fácil, e eu derivo a minha esperança de um relacionamento com Deus a partir disso que eu posso cumprir. E eu me esqueço, você se esquece, que a palavra do Senhor diz que quando nós falhamos em um item da lei, nós nos tornamos, né, reféns de toda a lei. Ou seja, você não pode simplesmente olhar para o texto da palavra do Senhor, para a lei, e dizer assim: olha, pastor, eu sou alguém que cumpre 90% da lei, eu tenho apenas uma pequena porcentagem que ainda não foi suficientemente capaz, não fui suficientemente capaz de cumprir.
a Bíblia diz assim, que se você cumpre 9 dos 10 e tropeça em um, você é digno da condenação de todos os 10. Parece injusto, não é, considerarmos nessa perspectiva, mas o que a palavra de Deus chama a nossa atenção é para que nós entendamos que só houve alguém nas Escrituras, né, capaz de cumprir, né, o resumo da lei. Só houve alguém que amou Deus acima de todas as coisas, de toda a sua alma, de todo o seu coração, de todo o seu entendimento. E só houve alguém que amou o próximo como a si mesmo. E esse, né, foi justamente o Cristo que pronunciou essa palavra para os fariseus a respeito do resumo da lei, né? Não é tão simples, não é tão fácil como aparenta ser, porque a palavra do Senhor nos diz, né, que o entendimento que nós precisamos ter da lei é que foi Cristo, né, que amou Deus acima de todas as coisas. No começo do nosso culto aqui, no texto que nós lemos, Deuteronômio de capítulo número 10 até o capítulo 11, verso de número 7, né? Deus está falando sobre o lugar da obediência na vida do povo. Ele diz assim, obedeçam a palavra, obedeçam a todo o estatuto, toda a palavra do Senhor para a vida de vocês, porque obedecendo vocês amarão ao Senhor. Nós descobrimos, irmãos, que o amor nas Escrituras, ele é imbuído de obediência. Então, quando eu digo assim, eu amo o Senhor de todo o meu coração, de toda a minha alma, de todo o meu entendimento, mas eu não estou relacionando isso com a obediência à palavra do Senhor, eu não entendi nada do que significa amar o Senhor. E a Bíblia diz que só houve alguém que amou o Senhor de toda a sua alma, de toda a sua força, de todo o seu entendimento, que foi o Cristo, Filho de Deus. Assim como ele foi a única pessoa que amou o próximo, como amava a si mesmo. E o apóstolo Paulo, né, num texto muito interessante, lá na carta aos Romanos, no capítulo de número 5, quando fala sobre a justificação, Paulo usa palavras muito preciosas para descrever o amor de Deus por nós e o amor de Cristo, porque ele diz assim, porque Cristo, verso de número 6, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Que coisa interessante o que Paulo está dizendo aqui, né? Ele está dizendo que o amor verdadeiro, né, o amor ao próximo, mostrado por Cristo, é o amor que se entrega a sua vida por aquelas pessoas que não merecem. E Paulo diz assim, pode ser que na nossa elucubração, no nosso entendimento, né, haja alguém digno de ser amado, alguém digno do nosso envolvimento, mas Paulo diz assim, mas o amor de Deus foi provado, né, porque Cristo morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores. E pasmem vocês, né? O texto também nos diz que nós ainda permanecemos pecadores e que por isso mesmo permanecemos sendo alvos do amor de Cristo, alvos do amor de Deus. Que a palavra de Deus chama ao nosso entendimento, né, a nossa consideração, é para que nós não coloquemos a nossa esperança
não coloquemos a nossa devoção, o nosso entendimento de salvação por aquilo que nós podemos fazer, tanto no nosso amor para com o Senhor, como no nosso amor para com o próximo. Porque os nossos corações são corações que, ainda que se apropriem da graça de Cristo, ainda que lavados, né, pelo sangue do Cordeiro, são corações que ainda têm que lidar com os resquícios da queda e do pecado. E a prova disso é, irmãos, que nós não amamos o Senhor todo o tempo. Algumas vezes o nosso coração segue outros amores. Algumas vezes nós temos, né, ídolos que batem à porta do nosso coração, como João Calvino dizia, né, que o coração humano é uma fábrica incessante de ídolos. Há tanta coisa esperando a sua oportunidade, o seu lugar junto ao amor de Deus no nosso coração. Assim como, né, nós falhamos em demonstrar amor ao próximo, nem sempre somos imbuídos, né, dos mais sinceros afetos. Mas lembre-se disso: a sua salvação, a minha salvação, a nossa salvação não depende de quanto nós amamos ao Senhor ou de quanto nós estamos dispostos a mostrar amor ao próximo. Mas a nossa salvação depende única e exclusivamente da graça de Deus, da fé em Cristo Jesus, o nosso Salvador, aquele que amou o Senhor acima de todas as coisas, aquele que amou o próximo como a si mesmo. Quando nós entendemos isso, quando nós descansamos naquilo que o Evangelho nos diz, que não é o nosso amor para com Deus, não é o nosso amor para com o próximo que nos salva, mas é o amor de Deus por nós revelado em Cristo Jesus, que nos salva, que nos redime, né, que nos garante salvação, que traz certeza aos nossos corações. Nós nos sentimos mais livres para amar o Senhor, ainda que não de forma perfeita, para amar o próximo, com as nossas falhas, com os nossos defeitos, com as nossas limitações. Porque quando nós falhamos nisso, queridos, quando nós falhamos no nosso amor para com o Senhor, quando nós descobrimos, e sempre descobrimos isso, que nem sempre nós amamos o Senhor com todas as nossas forças, com o nosso entendimento, nós não entramos em uma espécie de depressão espiritual por conta da perda da nossa esperança, da perda da nossa certeza de salvação, mas nós podemos sinceramente nos arrepender da nossa idolatria, nos arrepender do nosso amor paralelo para com outras coisas e pedir humildemente que o Senhor nos perdoe e que o Senhor purifique o nosso coração para que o nosso amor seja devotado a Ele. E quando nós falhamos, né, para com o próximo, quando nós não nos sentimos imbuídos de um verdadeiro sentimento de apreço, né, para com o outro, nós somos lembrados pelo Espírito Santo do Senhor, né, que Cristo nos amou quando nós ainda éramos pecadores, e Ele continua nos amando porque nós ainda somos pecadores. E nós podemos nos arrepender da nossa falha de amor para com o outro, com o próximo, e pedir ao Senhor, né, a oportunidade de, em obediência a Ele e a Sua palavra, podermos, né, traduzir o nosso amor para com o outro em atos sinceros, né, de devoção a Ele. Nós não amamos o próximo porque esperamos, né, que isso valha algum crédito espiritual para a nossa salvação. Nós não devotamos o nosso amor ao Senhor, né, como que aprisionados por um legalismo de fazer isso e aquilo outro em nome do Senhor, para merecer alguma coisa do Senhor. Não, a Bíblia diz
que nós não somos capazes de cumprir isso, que o decálogo está aqui, porque só houve um digno, só houve um capaz de amar o Senhor acima de todas as coisas, de amar o próximo como a si mesmo. E porque Ele fez isso, nós temos, né, condições de não mergulhar, né, a nossa esperança naquilo que nós podemos produzir em relação a Deus ou em relação ao próximo, mas descansarmos na obra de Cristo Jesus feita em nosso favor. Foi Ele que cumpriu a lei, cumpriu por nós, cumpriu para a nossa salvação, não para que você ou eu, né, deixássemos de lado a lei do Senhor e disséssemos o seguinte: olha, já que Jesus cumpriu, eu não preciso amar a Deus acima de todas as coisas, ou eu não preciso amar o próximo como a mim mesmo. Precisa. A Bíblia diz que isso continua sendo o fundamento, né, do nosso relacionamento para com o Senhor, né, para com a aliança que Ele propôs a nós em Cristo Jesus. Mas isso não nos torna cativos disso. Eu não derivo a minha esperança, eu não derivo a minha salvação daquilo que eu posso produzir em relação a Deus ou em relação ao próximo, mas eu derivo a minha certeza de salvação daquilo que Cristo fez na cruz do Calvário em meu lugar, né? Tomando o meu lugar, porque Ele amou o Senhor acima de todas as coisas, porque Ele amou o próximo como a si mesmo. Isso posto, nós podemos considerar, né, para o nosso encerramento aqui nessa noite, né, uma simples meditação sobre a palavra do Senhor, que todas as vezes, né, que nós lermos esse resumo da lei, né, apresentado por Jesus aqui em Mateus capítulo 22, né, no verso 34 a 40 e outros lugares dos evangelhos, ou quando nós ouvimos esse resumo sendo proclamado nos lábios de algumas pessoas, nós não sejamos simplistas, nós não sejamos ingênuos ao pensar que Jesus está aqui dizendo para nós que esse é um caminho mais fácil. Não, Ele está apenas, né, trazendo ao nosso entendimento de forma bem clara o que significa a profundidade do nosso relacionamento com Deus, né, daquilo que é impossível a nós fazermos quando nós confiamos em nós mesmos, porque só Ele é a nossa salvação, é a nossa esperança. Só crendo nele nós sabemos que essa palavra é aplicada a nós e a nossa resposta de amor ao Senhor por aquilo que o Senhor tem feito por meio do Evangelho aos nossos corações. Que Deus nos abençoe e que a palavra do Senhor encontre um lugar oportuno no nosso coração e que ela nos desafie, né, a crer no Senhor e a confiar no Evangelho do Senhor, né, para a nossa segurança, para a nossa redenção. Vamos orar? Senhor, nós agradecemos ao Senhor pelo privilégio nessa noite e mais uma vez nos colocarmos diante da Tua presença, junto com o Teu povo espalhado por aí, para adorarmos ao Senhor e para ouvirmos a Tua palavra e sermos edificados pela Tua palavra. Pedimos que o Senhor, ó Deus, manifeste graça a nós, ó Deus, que cremos e confiamos em Cristo Jesus. Que o Senhor, ó Deus, nos livre da armadilha de pensarmos, ó Deus, que podemos produzir segurança ou esperança por meio daquilo que nós demonstramos ao Senhor em forma de amor, ou por aquilo que nós podemos produzir em relação ao próximo. Isso é impossível, Senhor, porque a nossa esperança está única e exclusivamente em Cristo Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. Abençoe o Teu povo, Senhor. Conceda-nos um restante de semana abençoado na Tua presença. Que o Senhor, ó Deus, tenha misericórdia de nós, da nossa geração, naquilo que nós atravessamos nesses dias, Senhor. Que o Senhor, ó Deus, traga, Senhor, cura para este mal que nos aflige, Senhor.
mas que o Senhor traga principalmente ao teu povo, ó Deus, confiança, esperança no Senhor e nas promessas do Senhor. É o que nós oramos agradecidos, Pai, no nome de Jesus. Amém. Nós estamos encerrando por hoje, queremos apenas lembrar os irmãos que no próximo domingo, às 19 horas, nós estaremos mais uma vez, transmitindo aí o nosso momento de adoração, de louvor ao Senhor e de edificação por meio da palavra. Você é nosso convidado para estarmos juntos próximo domingo em adoração ao nome do Senhor. Que Deus muito nos abençoe e que nos dê um restante de semana guardado e protegido por Ele. Boa noite, Deus te abençoe.